Olá, fidelidade! E aqui estamos mais uma vez para trazer uma leitura e trazer uma palavra de consolo e conforto. Lembrando sempre que, ao dominarmos os nossos pensamentos, acreditando que nós temos a capacidade de alcançar o melhor nesta vida, você pode realmente transformar a sua maneira de pensar e mudar para um estado de frequência mais alta, onde você emana para o universo uma frequência de abundância, de amor, de paz, tranquilidade. E quando você faz isso, você vai receber de volta tudo isso que você está enviando. Por isso que no dia que você acorda mal-humorado, chateado com alguma coisa, e brigando com tudo que está à sua volta, as coisas começam sempre não dando certo. Porque você está atraindo aquilo que você está jogando para o universo. Imagine que tudo que está à sua volta, tudo que existe, a Bíblia, cadeira, tudo que você está vendo aqui, tudo tem energia. Quando você maltrata qualquer coisa dessa que está aqui, quando eu maltrato qualquer coisa dessa que está aqui à minha volta, eu estou enviando uma frequência ao universo. E essa frequência vai voltar para mim. É como se você ligasse numa frequência de uma rádio que você gosta. Você fica procurando lá qual frequência que ela está, das ondas, até você ouvir o que você quer. Se você continua sempre enviando uma frequência baixa, de baixa autoestima, de rancor, de raiva, de... o contrário do amor, de ira, né? Você vai estar emitindo uma frequência em baixa... como é que eu falo? Quando eu estou em alto, eu estou na frequência da abundância, do amor. Quando eu estou em baixa, eu estou na frequência da falta. Você vai estar na abundância da falta, vai estar faltando paciência, vai estar faltando amor, vai estar faltando habilidade para você lidar com as suas coisas. Tudo de ruim está nessa baixa frequência. Então vale a pena tentar mudar. E você pode perguntar, mas como que eu sou uma pessoa, né, meio ranzinza e qualquer coisa me tira do sério? Bom, a minha sugestão é, começa agradecendo por todas as coisas quando você acorda. Abriu os olhos, obrigado, Senhor, porque eu acordei. Olha nas suas mãos, obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, que através delas eu trabalho, eu produzo, eu faço as coisas que eu preciso fazer. Quando você pôr os pés no chão, lembra que você está pondo o pé no chão. Agradece a Deus pelos seus pés. E você vai ver que existe tanto motivo para você dizer obrigado ao universo. Obrigado pela cama que me permitiu descansar, pelas cobertas que me aqueceram durante a noite. Hora que for tomar banho, fazer suas necessidades, fazer tudo, agradeça por cada coisa. É assim meio meio estranho, né? Você falar agradeço pela água que está caindo aqui, mas faça isso e você vai transformar essa vibração numa frequência mais alta. E isso vai refletir em você mesmo, ok? Eu quero ler um texto, dois textos bíblicos que está no livro de Oséias. O primeiro diz assim, 6, Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Tem uma outra tradução que diz, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim.
E visto que te esqueceste da lei do teu Criador, também eu me esquecerei de teus filhos. Isso é muito sério. Nós damos valor a tantas coisas, talvez inúteis, mas esquecemos de buscar o conhecimento de Deus. Aí quando alguém fala para você assim, que Deus é a nossa maravilhosa imaginação humana, você acha que estou doido. Ou você acha que Neville está doido quando ele falava isso no ano de 1959? Imagina quanta coisa ele não deve ter passado por ter expressado essas experiências dele, né? Mostrando para as pessoas que aquilo que nos ensinaram não é o tão certo quanto parecia que era. Então, nós temos crenças dentro de nós que não condiz com aquilo que é a verdade. Você pode pensar, você pode buscar e imaginar através do seu próprio pensamento, pedindo a Deus a orientação, pedindo que Ele manifeste sobre aquilo que você está lendo para você ter certeza do que você está fazendo. E você pode ter certeza que se você fizer querendo saber, Ele vai te revelar na sua mente, porque Ele está dentro de você. Deus não está fora de nós, Ele está dentro de nós. O problema é que nos ensinaram que Deus está sentado num trono lá no céu, com um cacete na mão, esperando você fazer alguma coisa errada para Ele, pá, te punir. Então, imagina, eu sou filho de Deus. Hoje eu tenho consciência disso. Mas ainda a minha consciência não está no ponto ainda de compreender que Deus criou todas as coisas através da palavra. Ele pensou e falou e tudo foi feito. A partir do momento que nós deixarmos isso verdadeiramente entrar dentro de cada um de nós, você pensar e dar a ordem, um comando, e aquilo acontecer. Imagina, você vai saber que você é um filho de Deus. Você também é Deus. O problema é, como eu disse, tudo que nos ensinaram foi um paliativo para escravizarmos a cada um de nós dentro da igreja. É o que eu penso. Se você pensar diferente, não me importa. Eu só quero que você tenha consciência. Nós somos feitos à imagem e semelhança. Imagem e semelhança quer dizer praticamente iguais. Acredite nisso. Né? Vamos lá no segundo texto. Capítulo 6, versículo 6 de Oséias. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Conhecimento de Deus. A partir do momento que você aceitar que você precisa mudar a sua mente, como Paulo diz, renovai-vos pelo entendimento da vossa mente. O que ele queria dizer com isso? A gente pode pensar, imaginar e chegar à conclusão de que nós temos um conhecimento errado sobre o nosso Criador, sobre nós mesmos. Então vale a pena você começar a pensar e questionar todas as coisas. Talvez você não precise de expressar para as pessoas que estão à sua volta, mas questione-se. Pergunte para você mesmo. O eu sou, que é Deus dentro de você, com certeza Ele vai te dar uma luz se você tiver com o coração nisso. E Ele vai te revelar coisas que no começo você vai pensar assim, estou ficando doido. Eu passei por isso. Estou ficando doido, não tem lógica. E de repente estou aqui falando isso para vocês.
Eu não me via fazendo isso. Hoje, praticamente perdi o medo de estar diante da câmera. Antes eu ia falar, eu ficava... A voz parece que estava presa, o pensamento ficava tudo branco, eu não conseguia fazer nada. E agora já estou, de uma certa forma, mais aberto, mais livre, vamos dizer assim. Então, quero agradecer a todos os inscritos e falar para vocês, eu estou fazendo vídeos, fazendo Ho'oponopono para os inscritos, para mim, logicamente também, minha família e o canal Fidelidade. Se você não é inscrito, se inscreva e eu vou colocar o seu nome no caderno dos inscritos. Ainda consigo fazer, falando o nome de todo mundo. Talvez vai chegar um dia que eu vou ter que fazer Ho'oponopono 4 vezes e dividir partes do nome das pessoas para conseguir falar todo mundo. Mas a gente vai se adequando. Se você quiser participar dessa, já é inscrito, mas não ouve eu falar seu nome, manda uma mensagem nos comentários e diga, eu sou inscrito, e coloca seu nome. Eu já vou saber que é para mim colocar no caderno do Ho'oponopono. Ok? Então vamos lá. A minha leitura de hoje é: você pode perdoar o pecado. Poxa vida, eu? Claro, você é filho de Deus. O eu sou está dentro de você. Você pode perdoar o pecado. Agora você vai se surpreender com a definição de pecado que o Neville trouxe para nós. Ok? Vamos lá? Então, continue e vamos até o fim. Valeu, se inscreva, compartilhe. Mais uma vez, um obrigado a todos vocês que são inscritos. Valeu! Olá, Fidelidade! Leitura da palestra de Neville Goddard. Você pode perdoar o pecado. 29 de março de 1963. Você pode perdoar o pecado. Isso, para a maioria das pessoas, será uma blasfêmia. Como você ouvirá mais tarde, citando as Escrituras, é tão comum entre todos nós atribuir nossos males e problemas a coisas externas, como as condições atuais do mundo, ao nosso ambiente ou simplesmente a coisas. E essas coisas podem ser coisas que estão ausentes do nosso mundo, ou coisas que temos em nosso mundo, mas ainda coisas. Enquanto a causa real de nossos males é o pecado, então nos é dito que ele foi chamado Jesus, porque ele veio para salvar os homens de seus pecados. Sua única preocupação era salvar os homens do pecado. Agora, o que é pecado? Pecado significa errar o alvo, errar o caminho, errar o objetivo na vida. Se você não tem uma marca, você não pode pecar. A marca significa objetivo. Se você tem um objetivo neste mundo e não o percebe e o perde, então você pecou. Assim, seu propósito é mostrar ao homem como não pecar neste mundo. Nenhuma condenação. Diga-me que você peca. Diga-me seu objetivo, e eu lhe direi a palavra de Deus. Isso é o que ele disse. Ele veio apenas para mostrar ao homem como não perder seu objetivo neste mundo. Agora, nos voltamos para Marcos 2, versículo 3. Ou a mesma coisa com um tom diferente em Mateus 9, versículo 2. É a história do paralítico. Dizem-nos que ele estava pregando a palavra. Isto é, a história da salvação. E eles trouxeram um paralítico carregado por 4 homens. E vendo a fé deles, disse ao paralítico: meu filho, seus pecados estão perdoados. E os escribas
sentados ao redor, pensavam em seus corações: por que este homem fala assim? É blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus somente? E discernindo em seus corações o que eles contemplavam, ele disse: por que vocês perguntam assim em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pegue sua maca e ande? Então ele lhe disse ao paralítico: pegue sua cama, ande e vá para casa. E levantou-se e seguiu seu caminho. Então nos é dito: todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, que deu tal autoridade aos homens, pois foi um homem que fez isso. Nós somos esse homem. É para nós que esta autoridade para perdoar pecados foi dado. E o mundo pensavam que eram simplesmente o poder exclusivo de algum ser fora do homem. Leia Marcos 2 e Mateus 9. Agora, o que é essa capacidade de perdoar pecados? Sabemos que pecado significa errar o alvo. Aquele que perdoou, chamou a si mesmo a verdade. Ele disse: eu sou a verdade. Se você conhece a minha palavra e permanece na minha palavra, então você conhecerá a verdade e a verdade o libertará. João 8, 31 e 32. Pois toda a história começa. Ele estava ensinando a verdade, a palavra. Agora, ele chama a si mesmo de a verdade. Se eu lhe dissesse esta noite que o que você gostaria de ser neste mundo, e você escolhe: eu gostaria de ser, preencha esse espaço. E eu me virei para você e disse: você é isso, você é isso. Agora você é isso. Você diria: eu sou isso? Eu não posso acreditar. Então você está negando a verdade. Ele disse: eu sou a verdade. Eu sou tudo neste mundo. Tudo que o homem pode imaginar, eu sou. Então você imagina o que você gostaria de ser. Responde: eu sou ele. Então, ou não é seu objetivo? E se é seu objetivo, você está sentindo falta disso. Então, o nome é Eu Sou Ele, como dito em João 8, 24. Eu disse que você morreria em seus pecados, pois você morrerá em seus pecados, a menos que você creia que eu sou Ele. Este não é um homem falando comigo. Isso está acontecendo nas profundezas da alma do homem. Se você não acredita que agora eu sou quem eu seria, então você está perdendo seu objetivo e está pecando. Portanto, não vem de fora, não é causada por nada do lado de fora. Meus problemas de saúde não são causados pelas condições e pelo ambiente, ou qualquer outra coisa. É causada apenas pelo pecado, e o pecado está errando o alvo. Deus perdoa o pecado, como nos disse em Isaías: eu sou o Senhor, sou teu Salvador, e não há outro Salvador. Eu sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Ninguém se formou antes de mim, ou ninguém será formado depois de mim. Eu sou o Salvador. Isaías 43, 3 e 43, 11. Você será salvo do que você é. Há apenas um ser no mundo que pode salvá-lo, e esse ser é Eu Sou. Então você se salva. Como seria se fosse verdade? Se eu fosse agora o homem ou a mulher que gostaria de ser? Assuma e ouse acreditar, e ande como se fosse verdade. E nenhum poder neste mundo pode detê-lo, mas nenhum poder. Não há ninguém maior que Deus. Diga: eu sou. Isso é Deus. Você está na presença de um ser, e porque ele tem uma pequena etiqueta, ou porque ele é o primeiro-ministro de um determinado país, ou rainha,
ou presidente de uma determinada terra, você acha que ele é maior do que você? Você está perdendo o alvo. Você não pode ficar na presença de alguém que é maior do que você, se você sabe quem você é. Você não vai dominar sobre eles, sabendo, mas ninguém será menor também. Todos são Deus. Então você é dito para ir e dizer a eles, Ezequiel 3:18, 33:8, vá e diga-lhes, se você não contar a eles, e eles pecarem, e você não contar a eles, eles morrerão em seus pecados, mas o sangue deles cairá sobre sua cabeça. Se você contar a eles, e eles não se arrependerem, eles morrerão em seus pecados, mas o sangue não cairá sobre sua cabeça. Então diga a eles, então Jesus é obrigado a confessar que ele lhes disse, para que o sangue não caia sobre sua cabeça. Atos 20, 26 e 27. Paulo faz a confissão, pois não deixei de vos declarar todo o conselho de Deus. Portanto, hoje vos testifico que sou inocente do sangue de todos vocês, porque não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ele lhes disse isso, para não levar esse segredo para o túmulo e não compartilhá-lo com o mundo. Então, eu disse a todos eles que este é um princípio que não pode falhar. Agora voltemos ao paralítico. Você veio aqui esta noite por conta própria, por assim dizer. Se eu lhe disser que somos os paralíticos das Escrituras, você ficará surpreso. Eles foram trazidos para o local por 4 homens. Você sabe quem são os 4 homens? Os antigos sempre nos chamavam pelos 4 sentidos, os 4 rios que saíam do Éden. Não falavam de 5, falavam sempre de 4. Contudo, mas eles separavam visão, som e cheiro. Esses 3 estavam separados do grande simbolismo das Escrituras, mas o gosto e o tato estavam unidos. Eles os chamavam de 4 sentidos. E viemos aqui esta noite carregados por estes 4 homens. Conheço meu saldo bancário e em 2 semanas o tio Sam quer parte do que eu ganhei. Eu nem conheço o tio Sam. Dizem-me que ele existe em algum lugar, mas não sei onde. Então eu devo pagar no dia 15 do próximo mês X número de dólares, independentemente de como eu viva. Devo guardar algo para pagá-lo. É a terra de César. Tenho plena consciência disso. Posso ver meu saldo bancário. Eu sei que é no meu mundo. Eu posso pegar meus sentidos e trazê-los para jogar sobre o que está acontecendo. Eu fui trazido aqui esta noite nos ombros desses homens. Ele me diz, seus pecados estão perdoados, e ande. Como posso fazer isso sabendo o que devo pagar no dia 15? Sabendo o que devo fazer entre agora e o dia 15? Como farei isso? Seus pecados estão perdoados. Mas quem pode perdoar senão Deus? Só Deus pode perdoar. E Deus é eu sou. Tudo bem. Agora eu vou ver o mundo como o veria se fosse agora 1º de maio. E todas as coisas atrás de mim, totalmente pagas, totalmente liquidadas. Suponha que eu estivesse desempregado. Fui trazido aqui esta noite nas costas desses homens. Eu sei que tenho aluguel para pagar e comida para comprar. Todas essas coisas. E ele me diz que meus pecados foram perdoados. Para levantar, pegar a minha cama e andar. Como? Fui trazido aqui nas costas de 4 homens e chamado a me levantar. Ignore esses 4 e ande no meu próprio ritmo agora. Não ande baseado no que os 4 me permitem ver, ouvir, cheirar e ser. Saia daqui sem a ajuda desses 4. Caminhe por conta própria. Como? Ignoro a evidência dos sentidos. Eles me trouxeram aqui.
Eu ignoro completamente o que eles me dizem, que eu realmente tenho neste mundo. E eu vejo o que eu gostaria de ver e assumo que as coisas são o que eu gostaria que fosse. E influencio cada ser no mundo a desempenhar seu papel para cumprir o que eu quero. Estou assumindo que estou neste mundo. Vim de paralítico e saio por conta própria. Essa é a história. Todo ser no mundo é chamado a se levantar e sair, pois ele perdoa seu pecado. Ele vem ao mundo somente para libertar o homem do pecado. Não importa o que você já tenha feito neste mundo. Não olhe para trás nas coisas como elas são. Olhe para as coisas como elas deveriam ser. O homem ou a mulher que você gostaria de ser e suponha que você é e veja apenas isso. Então você saberá o que é perdoar o pecado. Quem perdoa? Deus perdoa. Ele te perdoou. Eu assumi. Quem assumiu? Eu assumi. Isso é, Deus. Eu sou. É o seu nome. Estou assumindo que sou os homens, sou guardados do seu bem. Isso é Deus. Deus ordenando a levantá-lo e andar. Ajudando a levantá-lo e andar nesse estado. E isso é Deus. Não há nada além de Deus. Esqueça o que você fez ou o que você aparentemente está fazendo e sonhe com o homem ou mulher que você gostaria de ser e ouse assumir que você é. Agora, nos é dito pelo grande Blake, o Espírito de Deus é o perdão contínuo dos pecados. O perdão dos pecados a cada momento. Esta noite, quando entrarmos em silêncio, podemos sentar aqui por um minuto e perdoar um ao outro. Suponha que eu pudesse ouvir todos aqui se levantarem e contar a história mais fantástica do mundo sobre si mesmo, ou um amigo, ou um parente, ou alguém. Suponha que eu, realmente querendo que isso seja contado desta plataforma, sente-se em silêncio e ouça isso, e apenas isso. A história mais fantástica do mundo que você poderia me contar individualmente. Se eu sair daqui esta noite convencido de que ouvi e permanecer leal ao que imaginei ter ouvido, devo ouvi-lo. Nenhum poder pode detê-lo. Se eu permanecer leal, se alguém disser que não funcionou, não estou fazendo nenhuma pergunta. Mas no que me diz respeito, funcionou. Tenho certeza de que quando souber que a visão que estou segurando para você tem sua hora marcada, ela amadurecerá e florescerá. Se parecer demorado, espere. Com certeza não será tarde. Se eu realmente assumir que as coisas são como eu gostaria que fossem para cada ser aqui, e eu permanecer leal, eu sei que a história é verdadeira ou é falsa. Eu sei que é verdade. Não pode falhar. Não há poder no mundo para fazê-lo falhar. Outra palavra para pecado na Bíblia é transgressão. Em nosso maravilhoso Pai Nosso, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É uma infração menor deste princípio. Invasão significa um lapso individual, uma recaída temporária. Você e eu começamos a discutir uma personalidade. O que eu estou fazendo? Ele está apenas em um estado. Então devo pensar que ele está desempregado quando você e eu entramos na discussão. Eu discuto um homem que está desempregado e nós vemos como desempregado e o ensinamos a dizer, bem, as condições são ruins, ou talvez ele não fosse bom o suficiente para o trabalho. E você e eu estamos discutindo o homem desempregado. E vemos apenas
o Estado. Estou invadindo. Ele está no Estado, mas posso cair nessa pequena armadilha. Todos nós fazemos isso todos os dias, o dia todo. Nós lemos o jornal e um homem é chamado de grande homem porque ele é o presidente. Ou talvez alguma outra pessoa neste mundo. Nós temos algum colunista e você fica empolgado com o que o colunista nos diz. E de repente começamos a pensar que ele queria que você pensasse e você está invadindo. Senhor, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É um pequeno desvio do nosso objetivo. Somos movidos pelo que lemos, ouvimos e vimos neste mundo. Então, isso é invasão. Então, eu discuto alguém que não consegue encontrar um emprego. Bem, ele se qualificará? Estou perguntando todas essas coisas, e elas são irrelevantes para esse princípio. Não com este princípio eles têm qualquer valor. O que ele quer? Ele quer um emprego. E quanto ele quer? Ele nomeia uma figura. Suponha que ele tivesse o que queria. Então deixe-me supor que é verdade. E eu começo a ver o mundo como eu o veria para ele se fosse verdade. E sentiria a alegria que seria minha se ele tivesse agora um emprego remunerado, ganhando esse tipo de dinheiro. Isso ou é verdade, ou é falso. Eu lhe digo, é verdade. Se hoje você e eu pudermos dizer o Pai Nosso, mas realmente dizer e pedir perdão por nossas ofensas e deixá-lo mostrar misericórdia por ter saído do alvo, por assim dizer. Leia a história. Ele é trazido nas costas de 4 homens. Ele mesmo não tinha fé. Mas apesar do que eles sabiam, ainda havia uma certa fé, e eles o trouxeram à presença de Deus, sabendo que Deus podia perdoar o pecado. E ele diz, por causa de sua fé. Ele fala agora para aqueles que o trouxeram. Ele não falou com o homem a princípio, pois se dirige ao paralítico. Meu filho, seus pecados estão perdoados. Aqui, uma fé vicária. Então eu posso ter a fé por você, se você não a tiver por si mesmo. Você pode tê-lo para mim, se eu não o tiver para mim. Muitas vezes, a fé vicária é mais fácil do que a fé direta. Se eu puder recorrer a você, se você realmente acredita que um ato imaginário é um fato, e você pode realmente acreditar que eu sou agora o que eu gostaria de ser, e embora no momento eu duvide e não seja fiel, você pode dizer, apesar de mim você pode me tirar, por 1 minuto, eu conheceria a fé. Aqueles que o trouxeram nas costas mostraram fé em trazê-lo à presença de Deus. Deus os elogiou por sua fé. E ele se virou para o paralítico e disse, meu filho, seus pecados estão perdoados. Aqueles que ouviram pensaram que era uma blasfêmia. Quem poderia perdoar o pecado senão Deus? Ele perdoando o pecado, pois ele diz, eu sou. A menos que você acredite que eu sou ele, você morre em seus pecados. Então eu lhe peço esta noite, volte-se para o seu vizinho, e talvez você possa ouvir o que o outro quer, e se alegrar com sua boa sorte. E eles podem se alegrar com sua boa sorte na verdade. Sinta que é verdade e veja o mundo como seria eles. Eram o que eles queriam ser. Ou seja, começa a sentir, na verdade, como seria o mundo da maneira que eles gostariam de ser. E eles se tornarão isso. Então essa é a história da nossa capacidade de perdoar o pecado. Eles ficaram com medo quando viram o que aconteceu e então crucificaram a Deus,
porque ele havia dado tal autoridade aos homens. Nos é dito: se você o reter, ele será retido. Se você liberar, ele está liberado. Eu vejo um homem e o julgo pelos seus sentidos. Eu o retenho. Mas eu poderia libertá-lo vendo-o de pé e se movendo neste mundo de uma maneira gloriosa. Então o material que antes eu descartava como inútil, não descarto mais. Eu pego e uso. Eu tomo o mesmo homem que antes eu descartaria e o vejo como empregado, amado e amoroso, e acredito que o que estou vendo para ele é verdade. E na medida em que sou fiel ao conceito para ele, torna-se verdade neste mundo. Esse é o nosso poder. Temos poder para perdoar pecados. Se você não tem uma marca neste mundo, a marca, eu já disse, significa um objetivo. Você não pode pecar. Se não tem nada a ver com questões morais, não. Você tem um objetivo? Você tem algum objetivo neste mundo? Então é assim que você percebe isso. Suponha que fosse verdade. Em Romanos 8, versículo 4. Não andem segundo a carne, mas segundo o Espírito. A carne seria seus sentidos. Meus sentidos negam que eu sou o que eu gostaria de ser. Não andemos pela carne, andemos pelo Espírito. O Espírito é vê-lo em minha imaginação como se fosse verdade. Hoje à noite eu posso ir para casa e encontrar um armário vazio e um aviso na minha porta. Amanhã ou então, está tudo certo. Se eu acreditar no que estou imaginando, não faria diferença a ameaça que me foi dada, se eu realmente acreditasse. Agora acredite, nos é dito. Se você acreditar, isso se cristalizará em fato. Realmente não importa qual ameaça no momento meus sentidos me dizem. Eu tenho que ignorá-la. Eu tenho que ignorar os 4 que me trouxeram neste lugar. Não serei mais suportado por esses 4. Eu simplesmente andarei pelo Espírito e não pela carne. Então, peço que experimente. Se você tentar, você não pode falhar. E realizando seu objetivo, eu também peço que você compartilhe comigo para que eu possa contar a você, a audiência. Cerca de 3 meses atrás, um homem sentou-se nessa plateia e aconteceu algumas coisas que ele escreveu. Recebi nesta manhã. Ele esperava um grande bônus. Ele trabalhou duro com toda a promessa. E uma que nunca esteve no trabalho, mas por sua estimativa, uma das amigas do chefe, ele recebeu o grande bônus. Ele que tinha feito todo o trabalho, não conseguiu praticamente nada. Então ele e eu concordamos mentalmente que ele teria o trabalho mais maravilhoso, com mais dinheiro e tudo mais. Isso está acontecendo agora em abril. Para ele, parece muito tempo, mas hoje ele está no trabalho com mais dinheiro do que tinha, mais do que esperava, mais responsabilidade e oportunidade, e tudo mais. Permaneci fiel àquela carta que sabia que chegaria quando ele a escrevesse. E tudo que eu fiz, eu ouvi me dizer mentalmente o que ele me diria se fosse verdade, e eu nunca hesitei. Então, só peço que você seja fiel a qualquer estado imaginário neste mundo. Não importa o que seja, em todos Deus reside. Todo mundo tem que dizer, eu sou, isso é Deus. Eu sou Einstein, eu sou Neville, eu sou Sérgio, eu sou é Deus. Neville é uma coisinha que repousa sob o fundamento que é Deus. Eu sou rico, isso é uma coisa, minúscula no fundamento de Deus. E Deus é infinito, Deus é tudo. Portanto, o que quer que você diga, antes de dizer, você diz, eu sou. E você ouve e percebe os 4 homens que o trouxeram paralisado. Ele não é nada disso, mas eles negam.
Os 4 sentidos o estão trazendo, e os 4 sentidos negam. Os 4 sentidos o ignoram. Quando você invoca o nome de Deus, você não diz em nome de Deus fulano de tal. Você pede com o nome de Deus. E para pedir com o nome de Deus, você diz: eu sou rico, saudável, seguro. Então você acredita. Se você pedir com o nome de Deus e acreditar mentalmente, verá um mundo como nunca o viu antes, e antes de fazer a afirmação, e permanecerá fiel a essa afirmação, e ela deve se cristalizar em seu mundo. Este é o princípio e vai com todos os seres do mundo, independentemente da nacionalidade ou do pigmento da pele. É tudo Deus. Todo mundo tem que dizer, eu sou, antes de dizer, eu sou isso. Eu sou um homem. Você diz, eu sou, antes de dizer homem. Sou americano, sou indiano, sou japonês, sou chinês, sou brasileiro. Que tipo de ser você gostaria de ser? O que você disser, eu sou, está fazendo isso. Pegue este nosso mundo fabuloso e pegue todos os seus sonhos e coloque-os no único fundamento. Nenhum outro fundamento além de Deus. E Deus é eu sou. Então o paralítico veio aqui esta noite em todos nós, e fomos carregados nas costas de 4 homens, e os 4 são nossos 4 sentidos: visão, olfato, som, paladar e tato. Gosto e tato estão unidos em um porque dependem do contato. Estes são os 4 rios, os 4 rios da vida que vêm do jardim do Éden. A qualquer momento estamos na presença do eu sou, que ele me perdoe o meu pecado. Eu me perdoo por ousar assumir que eu sou o que gostaria de ser e assumir que ando nessa suposição, e ela se cristaliza em fato. Nenhum poder no mundo pode pará-lo, mas nenhum. Quando falamos de pecado, não deixe ninguém te assustar com o pecado. Ele vem para perdoar o pecador. Seu único interesse é no pecador. As chamadas violações morais, esqueça. Não peço que os viole, mas esqueça-os. Tudo será resolvido. É meu dever, através da consciência de Paulo, Ezequiel, Jesus. Se eu não lhe disser o que sei da lei de Deus, então o seu pecado está sobre minha cabeça. Mas se eu lhe disser e você ainda não acreditar em mim, você morrerá em seu pecado, mas seu sangue não cairá sobre minha cabeça. Então Paulo disse: eu lhes direi, eu declarei todo o conselho de Deus para eles. Então sou inocente do sangue deles. Estados infinitos. Um homem cai em um estado, e então ele está no estado, mas ele não é o estado. Leve-o para fora do estado, dizendo, enquanto ele estiver no estado, o que você gostaria? E ele nomeia o estado que ele gostaria de entrar. E você o coloca nesse estado perguntando, como seria se ele fosse agora o que gostaria de ser? E você permanece fiel, deixando-o onde está. Mas permaneça fiel a esse conceito e ele sai dele. Pensando bem, ele poderia dizer, isso teria acontecido de qualquer maneira. Está tudo bem, você sabe. Conte a todos a história e diga-lhes que depende inteiramente deles. Se eles acreditam nisso, como nos é dito, se você não acredita que eu sou ele, você morre em seus pecados. João 8. Quando você lê, você pode pensar que um homem está lhe dizendo, eu sou Deus e você não é. Toda a história está acontecendo na alma do homem. Essa é a história. Agora ele nos diz a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E reclamaram, somos livres. Aqui eles são escravizados, e pensávamos que éramos livres. Somos americanos, somos livres. Até que ponto somos livres? Você não pode pagar o aluguel ou comprar a comida.
e nós pensamos que somos livres. Eu só posso ser livre se eu conhecer a arte de perdoar o pecado. E o único que pode perdoar o pecado é Deus, e o nome de Deus é Eu Sou. Neste mundo de hoje, em nossa terra maravilhosa, existem centenas de milhares em prisões fisicamente, mas eles são americanos. Existem centenas de milhares de desempregados que não podem pagar o aluguel. Livre? Eles são americanos. Eu digo, vá e conte a cada ser no mundo a história de Deus, como nos contou tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e os liberte. Então, podem ser livres se souberem quem são. Devo contar-lhes a história. Não há ninguém na prisão esta noite. Se você perguntar quem ele é e quantos anos ele tem, ele dirá, eu sou John Smith, eu sou Sérgio, e ele lhe dirá a sua idade. Mas antes de todas as coisas, ele lhe diz, eu sou. Eu vi isso, você vê. Isso assusta as pessoas, como lhe é dito em Mateus 9:8. Quando as multidões viram isso, ficaram com medo e glorificaram a Deus, que havia dado tal autoridade aos homens. Em São Francisco, quando contei essa história, uma senhora estava sentada na minha plateia. Tinha acabado de receber uma notificação do exército de que seu irmão havia sido julgado, levado à corte e sentenciado a 6 meses de trabalhos forçados. Ela foi para casa e disse, se este homem está dizendo a verdade, posso libertá-lo. Sentou-se em seu apartamento de hotel, onde veria se alguém entrasse. Ela se perdeu no estado imaginário de que a campainha estava tocando e desceu as escadas correndo, abriu a porta e abraçou um irmão que estava esperando lá. Ela fez isso por uma semana inteira. Na manhã de domingo seguinte, antes de ela vir à minha reunião, aconteceu. Quando ela veio à minha reunião, eu não consegui conter o impulso de se levantar. E ela pulou na plateia de 1000 e disse que deveria contar a história. E ela contou. Ele foi dispensado com honra, embora tivesse sido convocado para o tribunal e sentenciado a 6 meses de trabalhos forçados. Todos podem ser perdoados. Ele não é o mesmo ser que era. O que quer que tenha feito para justificar a corte marcial? Porque ele deveria pagar a última gota. Se ela pudesse redimi-lo, tirando-o do estado que o levou a fazer o que fez. Se eu for puxado para fora do estado, para outro estado, se eu tiver alguém essa noite que foi a besta mais horrível do mundo e estou determinado a torná-lo uma pessoa amável e agradável, então ele vem ao meu mundo e demonstra sua bondade por seu ato, por tudo. Ele não é o mesmo ser que era quando eu não gostava dele. A mesma alma imortal, mas ele está em um estado diferente. Sempre julguei o estado, mas devo mantê-lo nesse estado e fazê-lo pagar um preço que pertence apenas a esse estado? Veja, existe algo neste mundo como a misericórdia de Deus. Nenhum pecado pode ser expiado, a menos que Deus intervenha e seja misericordioso. Pois você é Deus e pode intervir. Ele deu a você. Somente Deus pode perdoar o pecado. E você pode perdoar o pecado. Portanto, você não é ele. Deus é misericordioso. Você não pode ser misericordioso e transformar completamente qualquer ser no mundo. Ah, que emoção é transformar um ser e vê-lo diferente em pouco tempo. Por isso, peço-lhe que experimente. Não pode falhar, mas acredite na declaração do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas ofensas. Nós realmente transgredimos. Ouvimos um boato e saímos da trave. Vemos os sinais em todo o lugar, proibido invadir, mas pisamos nele. Não. Não importa o que você ouça de alguém, não tem ouvidos para ouvir, a menos que seja algo adorável, pois eles
estão apenas discutindo um estado e estão mantendo esse ser em um estado. Não ouça. Puxe todos para fora, mas não se esqueça de puxar a si mesmo. Coloca-se no estado mais glorioso de ser bem-sucedido, ser desejado, ser feliz. Tente você. Eu prometo a você que não vai falhar com você. Agora, vamos entrar no silêncio. Em cada leitura que eu leio dessas palestras do Neville, eu aprendo alguma coisa. Neville Goddard, eu sei que a energia dessas suas palavras estão vivas, presentes aqui agora, e eu te agradeço por elas. Muito obrigado. Que ela possa alcançar pessoas que vão mudar seus estados de vida, porque vão aprender algo diferente, algo que tem um sentido mais forte e mais vibrante. Obrigado, Neville. E obrigado também a você que veio até aqui e que você possa ouvir uma ou duas ou três vezes para você deixar isso entrar dentro do seu coração, dentro da sua mente. E renovai-vos pelo entendimento, renovai-vos pelo vosso entendimento na sua mente. Se você começar a questionar e dar vazão aos seus pensamentos, você vai ver que você vai compreender e conhecer melhor o Deus que está dentro de você. Então se inscreva se não é inscrito e compartilhe nosso vídeo. Obrigado.